Corrupção no governo Bolsonaro é a regra do jogo. Rachadinhas, cartel do asfalto, laranjal do PSL, barras de ouro no MEC, caso Covaxin, orçamento secreto e, por último, o caso que levou à saída do Moro de interferência na PF. Esse apoio ao Bolsonaro é de consciência limpa? Não houve escândalos de corrupção equivalentes àqueles que tiveram no governo do PT. Eu, particularmente, defendo, tem que se investigar tudo, tem que se apurar tudo. Agora, inegavelmente, durante os governos do PT, o que você teve foi uma corrupção entranhada. Eu chamo isso aí de sistema de corrupção. Que uma coisa é a corrupção isolada no tempo e espaço. Todo país tem problema de corrupção, mesmo aqueles considerados mais íntegros. Mas ali você tinha um sistema de corrupção. Eu interroguei gente, Igor, empresários, que acabaram confessando os crimes, que me disseram, olha, a regra do jogo era pagamento de suborno. E quando você tem um contrato na Petrobras, é quase como se tivesse uma tabela de quanto você tinha que pagar de percentual em cima do contrato. Isso não aconteceu uma vez, isso não aconteceu duas vezes, isso aconteceu centenas de vezes durante mais de 10 anos. Então, ali sim você tinha uma regra do jogo. A exceção era você não ter cobrança de propina ou de suborno. Quando você tem corrupção entranhada, que você tem esses desastres econômicos. Refinaria de Pasadena. Compraram lá no Texas. O que algumas pessoas envolvidas disseram foi que procuraram deliberadamente uma refinaria velha. Queriam comprar uma refinaria velha e não uma nova. Por quê? Porque eles tinham interesse no contrato de reforma da refinaria, que seria uma nova oportunidade de cobrar propina. É como você vai comprar um carro, mas em vez de você comprar um carro novo, você compra um carro velho, porque você quer fazer o contrato de reforma do carro, sei lá, de revisão, coisa parecida, porque é uma nova oportunidade de você cobrar propina. Quando fizeram a refinaria Abreu e Lima, puxa, construir refinaria no Nordeste, ótima ideia, precisamos desenvolver o Nordeste. O Nordeste é uma região do país que precisa de mais investimento público, sim, para se desenvolver mais economicamente, trazer mais prosperidade para aquela região. Porque a gente vê, apesar do esforço, do trabalho da população nordestina, muitas vezes faltam investimentos ali. Agora, fizeram a refinaria, ótimo. Só que a refinaria custou mais. Ela foi orçada inicialmente em 3,5 bilhões de dólares. Ela custou, no final, mais de 20 bilhões de dólares. Fizeram um estudo da FGV, e aqui não estou inventando Caralho, dado. A gente tem esse dinheiro? 20 bilhões de dólares? Dólares. 20 bilhões de dólares. 1 bilhão de segundos dá quanto tempo mesmo? É muito mais do que o teto. O teto aí do gasto. 32 anos. E você vê, fizeram um estudo da FGV, tem isso na internet, podem pesquisar aí que está nos ouvindo, o custo do barril de óleo refinado, de petróleo refinado, da refinaria Abreu e Lima, comparado com outras refinarias construídas na mesma época, em condições similares, é o barril de óleo mais caro do mundo, porque aquilo foi um ralo de dinheiro público. Imagina quantas refinarias você poderia ter construído no país, e até mesmo no Nordeste, mais de uma. Desculpa, qual que era o custo inicial mesmo que tu falou? Era 3,5 bilhões de dólares. Caralho. Aí houve uma revisão do projeto, aumentou, mas ainda assim ela custou, no final, mais de 20 bilhões de dólares. E veja, isso é interessante, ela começou a ser construída ali por 2008, coisa parecida. Tinha um plano de ficar pronto em 2010, porque queriam utilizar como plataforma eleitoral, não ficou pronta. Em 2014, antes da Lava Jato, ou seja, 4 anos depois do plano inicial dela ficar pronta, em 2014 ela não estava pronta. Tá? Isso para desmentir aquela tese, a Lava Jato atrapalhou. Não. Em 2014, a ineficiência já mostrava, né, que aquele ralo de dinheiro não dava certo. Poderiam ter construído várias refinarias. Poderíamos aí estar com esse problema da gasolina que a gente tem que importar, porque não tem a capacidade de refino aqui no Brasil instalada. Poderia ter sido resolvido se não tivessem desperdiçado tanto dinheiro durante os governos do PT. E esses são dados objetivos, pode pesquisar aí na internet, Google aí, né? Procura aí no Google o custo da refinaria Abreu e Lima por barril de óleo, quanto foi gasto no projeto. Aquilo foi um escoadouro de dinheiro público. Tanto assim que a Lava Jato recuperou uma parte disso apenas.
Mas dados oficiais que a Petrobras divulgou esse ano, que por conta das investigações da Lava Jato, conseguiu recuperar 6 bilhões de reais de custos de valores que foram pagos, devolvidos pelas empresas ou pelos delatores, ou seja, não é uma estimativa, é dinheiro que já entrou nos cofres da Petrobras, 6 bilhões de reais, que é apenas uma parcela do desperdício que foram os escândalos de corrupção durante o governo PT. Igor, toda a corrupção ela tem que ser investigada, ela tem que ser processada, ela tem que ser punida. Agora, existem duas diferenças fundamentais. Primeiro, de grau de prova. Segunda diferença, de volume de recursos. E mais uma até, a terceira diferença, de propósito da corrupção comprovada. Então, primeira diferença, grau de prova. A gente está contrastando uma corrupção sob investigação, que não tem nenhuma acusação formal contra o atual presidente, com uma corrupção comprovada em 3 instâncias, em que houve condenação e depois houve uma anulação por razão formal. Ou seja, uma investigação contra algo que houve condenação e você colocar no poder alguém que foi condenado em 3 instâncias por corrupção, de novo, é você mandar um péssimo exemplo para o nosso país, para os nossos filhos, para a nossa geração. Segundo ponto, existe uma diferença de volume. A gente estava falando de uma corrupção de milhares ou de milhões, se for o caso, contra uma corrupção de bilhões. E lembra a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão? 1 milhão, 12 dias. 1 bilhão, 32 anos. E além dessa diferença de volume, grudado nela, pense no tipo de corrupção. Um tipo de corrupção artesanal ali, de enriquecimento ilícito, que é danosa, contra uma corrupção de cartéis de elites, de plutocleptocracia, de organização de elites, parte das elites econômica e política para saquear o país. Um terceiro ponto de diferença, propósito. A corrupção do PT tinha um propósito claro de perpetuação de poder. Muito dinheiro reinvestido em campanhas eleitorais. Isso é claro, as investigações deixaram isso claro, comprovaram. E aí você tem Sérgio Cabral com 100 milhões de dólares em contas no exterior. Gente, se ele reinvestir isso nas eleições, reinvestir isso no negócio dele, ele reelege qualquer pessoa, ele elege qualquer pessoa. Aí você tem Gedel Vieira Lima com malas de dinheiro e caixas de papelão cheias de 51 milhões de reais. Se investir isso no propósito, nas eleições, isso gera eleição ou reeleição de qualquer pessoa. É uma máquina destinada a nunca mais sair do poder. E aí você traz esses 3 problemas, essas 3 diferenças de grau de prova, de volume, tipo e de propósito e traz para a realidade atual. Se Lula ganhar, quais são as condições de governabilidade do governo Lula? Se elegeu um Congresso majoritariamente conservador, majoritariamente vai ser oposição ao governo Lula. E aí você tem as mesmas condições de falta de governabilidade e ele do lado das mesmas pessoas. José Dirceu estava no ato de campanha aí com o Lula. Lula estava junto com o mensalheiro, João Paulo Cunha, estava numa reunião de campanha do Lula. Estava apoiando o Gedel Vieira Lima, o cara do apartamento dos 51 milhões de reais lá na Bahia. Você tem ele, o PT, sem expulsar protagonistas dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Jamais expulsou José Dirceu, não tem meia-culpa ali. Não tem a meia-culpa ali porque era um sistema e tinha um propósito, era um propósito político-partidário de perpetuação do poder. Se você devolver essas pessoas para a cena do crime, tá escrito, assim, existe um prognóstico, eu faço o prognóstico que vai acontecer. Você está com o mesmo ambiente, com as mesmas condições que eles tiveram no passado. Você está dando os instrumentos, o lugar, o ambiente, para que um escândalo desse possa se repetir de novo. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer para o Brasil é a gente devolver, de novo, PT e Lula, para a cena do crime, em condições muito parecidas em que os crimes aconteceram no passado.